começar, Escadinha. Aí quem for entrando, entra no decorrer da aula, para a gente não esperar muito tempo. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Mais uma aula com um convidado excelente, que é o José Francisco, vulgo Escadinha, né? É até estranho chamar o Escadinha de José Francisco. E desde já agradeço ao Escadinha por ter aceitado o convite, né, por ter tirado um tempinho nessa correria. O Escadinha está transitando entre Belo Horizonte e São Paulo, né? Até agradeço muito, o Escadinha está passando por problemas familiares, né? Deus no controle sempre. E obrigado por ter aceitado o convite. Como vocês puderam ler no breve currículo do Escadinha, um músico muito experiente, excelente músico, né? Tive o prazer de tocar junto com o Escadinha algumas vezes, que ele veio aqui em Goiânia fazer cachê na Orquestra Filarmônica, em festival também, no FEMUSC. É um cara assim que tem muito a acrescentar com certeza, e hoje a aula será de muito enriquecimento para todo mundo. Escadinha foi primeira trompa lá em Manaus durante 8 anos, se eu não me engano. É músico de uma das principais orquestras do país, que é a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Escadinha está desde o começo, já tocou assim vários repertórios. Então, por favor, façam perguntas, né? Não fiquem com dúvida. Vamos aproveitar ao máximo, né, o José Francisco, vulgo Escadinha. Escadinha, desde já, muito obrigado e queria que você desse as suas saudações iniciais, por favor. Eu que agradeço, cara, pelo convite, né? Desculpa aí que eu não estou muito acostumado a fazer live assim, estou nervoso até. Quero poder responder à altura aí de todos, ajudar também, que eu sei, que eu aprendi. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço a você. Você é um excelente trompista também, primeira trompa aí da orquestra, né? Como você falou, já tocamos juntos. E todas as vezes que nós tocamos, eu vi que você tem um nível muito alto também. Então, todos os seus alunos, as pessoas que estão acompanhando aí, tá bem servido também, né? E esse projeto é um projeto super bacana, cara. Para estar de parabéns, com todos estão de parabéns ao participar também. Isso aí. Obrigado, Escadinha. Obrigado pelas palavras. Bom, eu geralmente faço sempre a mesma primeira pergunta, né, para os convidados. Como a gente pôde conversar, a ideia é saber como cada convidado pensa a respeito da técnica do instrumento, né, os conceitos que são fundamentais, né, para o trompista, né? Eu sempre falo isso aqui, chego a ser até repetitivo, mas considero que é importante e acredito muito que é bebendo de várias fontes confiáveis que nós vamos criando, né, a nossa maneira de pensar o ato de tocar o instrumento. Por isso que eu sempre recomendo, né, quando você tiver uma oportunidade de assistir a um masterclass, uma aula, né, com um bom professor de trompa, assista, não perca a oportunidade. Nós estamos nesse momento de pandemia, né, que é um momento difícil para todo mundo, principalmente na nossa área, né? Mas é um momento também que a gente tem que aproveitar para adquirir conhecimento, muitas lives acontecendo, tem outros grupos fazendo um trabalho semelhante, que é o exemplo do Corona Horns, o Marco Aurélio também estava com a Confraria da Trompa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para adquirir conhecimento. Tenho certeza que, se Deus quiser, isso tudo vai passar. E quem aproveitou esse momento para adquirir conhecimento estará à frente. Então, Escadinha, eu queria te perguntar como que geralmente você começa o seu dia com a trompa? Se você começa fazendo exercícios de respiração, por exemplo, ou se você já começa direto na trompa, como que você geralmente começa a sua rotina diária de estudos com a trompa, por favor? Bom, Igor, eu penso de uma forma que a gente precisa estudar, porém, todos os dias, porém não estudar a mesma coisa todo dia. A gente precisa trabalhar vários aspectos, porque nós temos musculaturas frágeis, né? No rosto, vamos dizer assim, próxima à boca, da boca.
E essa musculatura ela precisa ser trabalhada de várias formas, né? Tanto na forma de como a gente pensa em exercícios de base, como a gente fala em exercícios de resistência, né? De força, né? Eu tiro cada dia da semana para estudar algumas coisas, né? Às vezes eu repito com alguns exercícios junto com outros. Então eu começo direto na trompa, sempre começando direto na trompa. E eu trabalho, por exemplo, segunda-feira, se eu passo domingo ou outro assim, sem tocar, na segunda-feira eu vou fazer exercício que eu vou na região média para grave, né? E depois eu vou, durante a semana, eu vou mudando os exercícios, fazendo flexibilidade, fazendo exercício de buzz. E eu tenho mania de estudar só trompa em Fá. Eu não estudo com trompa si bemol, né? Todos os exercícios que eu faço, além de eu estudar na trompa em Fá, eu não sei se a trompa de vocês tem, alguns têm buzz, né? Eu tenho um lápis, que eu coloco o lápis também na bomba d'água, que praticamente simula um pouco do buzz, né? Do buzz, não, daquela pecinha que É vem na o, trompa. Acho que tem o Heine, não tem? Acho que você tem um aparelhinho, não tem? sim, sim, é o que o professor Adalto desenvolveu, o Big Buzz, Big Buzz. Big Buzz. E tem um que é aquele pretinho, que prega ele no tudel e o bocal fica fora da trompa, né? Então, esse exercício com lápis me ajuda muito, principalmente quando eu começo na segunda-feira. E dá o aquecimento fica melhor com ele. Mas eu estudo vários exercícios diferentes, como flexibilidade, alguns exercícios de método, por exemplo, eu gosto muito do Coprach, né? Para estudar ele na trompa em Fá, principalmente aquele exercício de articulação. Então, cada momento, né? Eu tenho um pensamento assim de a gente estudar, falar em questão de base, e eu vou dar como exemplo, assim, meio grosso, assim, exemplo de uma casa, por exemplo. Se a gente for estudar a base muitos acham que a base é só aquele alicerce, né? Que vai segurar toda a estrutura. Mas não é só isso, a gente precisa fazer toda essa estrutura que vai suportar o peso dos blocos e tal, mas a gente precisa ter uma estrutura que vai suportar o peso do teto, né? E esse teto, que no caso musical, seria os agudos, seria a região mais aguda, porque tem muita gente que toca bem, mas não se preocupa em fazer exercício de fortalecimento. E na hora que vai tocar, principalmente quando começa para a região aguda, começa a ter problema de resistência. Toca 20, 30 minutos e já está cansado. Você teve aula, acho que com Bostian? Já teve aula com Bostian em Jaraguá? Não, não cheguei a ter aula com Bocha. Os meninos sim, né? O Thiago e o Everson sempre falaram muito, muito bem dele. Daniel Filho também. É um cara que eu aprendi muito, que eu achei impressionante ele tocando, sabe? Ele toca o dia inteiro, tanto o Luizinho também, né? O Luizinho tem uma resistência fantástica. Mas o Bosch, além dele tocar com a resistência, ele tem um som tão grande e uma extensão na trompa grande também, né? Então ele tocava o dia inteiro em Jaraguá e o cara não cansava. Por quê? Porque ele trabalhou ele explicou isso para mim, ele gosta muito de mim, né? A gente conversava muito. E ele me explicou que o ideal é a gente trabalhar realmente os momentos, todas as áreas da escala, do fortalecimento da embocadura. Não adianta a gente pensar só na questão de fazer exercício de base o dia inteiro, todos os dias. A gente precisa fazer outros exercícios, flexibilidade, articulação e muita trompa em Fá. Eu aconselho todos a estudarem só trompa em Fá. A trompa em Fá é mais difícil de tocar, é mais difícil de você articular nela. Então, vai ajudar muito, né, quando você vai tocar dentro de uma orquestra com a trompa, além de melhorar muito o som. Né? Bacana, Escadinha. Achei muito interessante isso que você falou a respeito da trompa em Fá. Eu também sou um grande adepto da trompa em Fá, concordo com tudo que você disse, né? A trompa em Fá é a nossa base óbvio, se a gente consegue fazer bem na trompa em Fá, quando nós passamos para a trompa em si bemol, ajuda muito, né? Até porque os tubos são menores. Então, pessoal, fica a dica aí, tá? E escadinha em cima disso. Ah, antes de eu fazer a pergunta, pessoal, quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, tá? Só abrir o microfone. Não precisa esperar até o final, né, Escadinha? Pode ficar à vontade. Não fiquem com dúvidas, vamos aproveitar
né, o nosso convidado ao máximo. Escadinha, você falou de maneira geral, achei muito bacana. E quando você tem um ensaio na orquestra, assim, você começa da mesma maneira que você começa quando você tem uma semana de folga, por exemplo, ou não? Assim, o que para você é muito importante antes de você começar a ensaiar na orquestra? Olha, o mais importante para mim, antes da orquestra, é fazer um bom aquecimento, né? Eu li um livro que até o Mário Rocha, eu posso pegar para vocês, disponibilizar para vocês esse livro. Ele está até traduzido, o Mário que traduziu. Que é, eu esqueci de uma trompista chamada, acho que se eu não me engano, Freud. Sim. Em que ela fala que a gente passa vários momentos ruins na hora de tocar dentro de uma orquestra. Porque o dia seguinte nunca vai ser igual ao dia anterior. Né? Você pode estar mais cansado, você pode estar algum problema aconteceu no caminho, você pode chegar atrasado e não ter tempo para aquecer, né? Como você pode, eu tenho uma mania de chegar, você viu, às vezes que eu fui fazer cachê, eu sempre procurei chegar muito cedo. O Thiago que dormia até tarde, né? Eu sempre gosto de chegar pelo menos com uma hora de antecedência na orquestra. Então, minha rotina é sempre igual. Se eu tiver ensaio, que for ensaio geral, por exemplo, eu vou tocar Mahler à noite, minha rotina sempre vai ser a mesma. Assim, de manhã, eu chego uma hora antes, vou fazer aquecimento e fazer exercícios tanto de base como de fortalecimento. Tem momentos assim que eu até me sinto um pouco cansado na hora do concerto, né? Mas isso é uma questão de costume. Né? Quando você começa a acostumar a trabalhar seu fortalecimento, você não vai sentir tanto quando chega a noite na hora de tocar. Então, meu estudo é praticamente o mesmo. Claro, quando eu tenho concerto, por exemplo, ensaio de manhã, concerto à noite, entre esse intervalo da manhã do ensaio e o concerto eu não toco. Né? Depois eu não pego na trompa, eu vou para casa, almoço e durmo. Gosto de dormir antes do concerto. E aí à noite eu chego também com antecedência, aí eu já faço os aquecimentos bem mais leves, né? Só trabalho aquecimento mesmo, não vou nada pesado para poder manter a boca, para poder chegar firme. Na sexta-feira, normalmente a gente tem concerto quinta e sexta, né? O ensaio geral na quinta, concerto sexta-noite, quinta e sexta-noite. E na sexta eu também só pego o instrumento horas antes do concerto também. Eu já não estudo na parte da manhã. Né? Tanto que eu deixo até o instrumento na orquestra. Aí no sábado eu já volto a estudar, sábado, domingo, e a rotina continua do mesmo jeito. Então, os mesmos exercícios que eu falei antes, assim, de flexibilidade, exercício de fortalecimento da articulação. Eu gosto muito de fazer todos esses exercícios que eu faço, depois repetir eles com frulato. Isso ajuda muito, cara. Principalmente quando a gente tem algo que a gente não consegue tocar muito lento, quanto mais frulato você fizer, ele vai ajudar mais ainda para você tocar na hora que você tem que tocar mesmo. Porque muitos fazem frulato, né, e não explicam qual é o objetivo de estudar frulato. E se você não tiver ar, o frulato não sai. O frulato é exatamente para você trabalhar a sua coluna de ar, para você poder ter uma qualidade de ar melhor na hora que você sopra. E se não tiver essa qualidade, o frulato não vai sair. E não saindo é sinal que você está usando o ar errado. Então, ele ajuda você a usar o ar corretamente e vai facilitar na hora que você vai tocar sem frulato, porque você vai ter que usar muito mais ar na hora do frulato do que na hora que você vai tocar sem frulato. Então, isso é importante. Eu uso muito meus exercícios, principalmente antes do concerto. Eu faço muitos exercícios mais de base, né, mais na região média para grave, e usando frulato. Muito interessante essa sua explanação inicial, Escadinha. É, a próxima pergunta que eu te faço, Escadinha, é que se você tivesse, vamos supor, uma hora de para poder estudar, né? Claro que nossa rotina varia muito, mas se você tivesse uma hora para estudar, dentro dessa uma hora, o que você faria? E em cima disso, se você poderia demonstrar junto com a gente assim um pouquinho, que eu acho que é interessante ter essa dupla, né, de demonstrar o exercício e a gente também bater esse papo, que eu acho que vai ficar melhor para as pessoas entenderem também na prática, se você puder, é claro, e também se puder dar um espaço também para nós tocarmos junto com você, eu acho que seria muito interessante. Certo. Bom, vamos começar pela questão do concerto. Quando eu chego antes quando tem um concerto, principalmente quando é um concerto muito pesado.
Normalmente eu faço trompa grave na orquestra, né? E às vezes a gente sabe que trompa grave tem hora que tem solo, que é chato para a gente fazer, mas tem hora que a gente não tem muita coisa para tocar. Então, aí dá para você até exercitar um pouco mais. Mas quando é algo tipo Mahler, mais pesado, então eu procuro fazer mais exercícios pensando na região grave. E eu gosto muito do exercício, eu faço ele sem frulato e com frulato depois, que seria mais ou menos isso aqui. Ó. Todas as notas iniciando elas somente com ar, sem articulação da língua, todas elas. Então eu faço esse exercício, vou descendo meio tom, depois vou até o Fá sustenido, depois subo e vou até o Fá natural, né, em meio tom. Aí depois eu faço um exercício trompa e depois vocal, também com frulato. Seria... O ideal desse exercício é que, ao invés da gente segurar com a ponta dos dedos, o que a gente tem a mania de segurar e apertar, principalmente na hora que vai mudar de nota, é deixar só a parte do dedo de baixo apoiando e fazer a mudança somente com o lado. Né? Vocês querem tentar fazer? Começar no primeiro? Opa, queremos sim. Escadinha, você prefere que a gente faça junto com você? Ou você prefere, de repente, que alguém que você toque, depois alguém repita? A ideia é deixar o convidado o mais à vontade possível. A melhor forma para você, porque tem que ver a questão de, da internet, né? Porque às vezes vai chegar para alguns Sim, antes, né? sim, o que a gente costuma fazer, Escadinha, se você concordar, é você de repente tocar uma vez e todos, né, com os microfones desligados, aí a gente repete. Pode ser dessa maneira? Perfeito. Agora meio tom abaixo.
Aí agora começa do Dó novamente e vai subindo em meio tom. E a partir de agora, subindo no meio tom, é trompa em si bemol.
Bacana, Escadinha. Gostei bastante. Às vezes a pessoa te vê tocando tão bem, você é um cara que toca bem agudo, grave, e não sabe o quanto que é importante essa parte, né, de fortalecimento de embocadura. É um exercício que só parece ser simples, né, mas fazê-lo de forma correta, bem feita, é difícil, até porque essa é uma região que muitos trompistas têm quebra de embocadura, né? Então eu gostei bastante da maneira que você começa, é até uma maneira muito semelhante à que eu começo também. Eu sempre gosto de privilegiar esse registro médio, grave e expandindo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta a respeito desse exercício ou também sobre outro tema. Eu tenho uma pergunta. Opa, vai lá, Rainer. Posso fazer?
Claro. No caso, esse exercício, eu senti interessante que ele começa a despertar a musculatura toda, mas você também usa ele para continuar indo para o agudo, como um exercício de força também, algo do tipo? No caso, eu paro até onde eu paro, né? Esse é o exercício que eu trabalho mais, é exatamente isso, mais para acordar a boca, né? Principalmente na segunda-feira, que a gente chega segunda meio assim, meio aéreo, né? Então eu uso mais ele para acordar, já começar a acordar a musculatura no primeiro dia, né? No primeiro horário, né? Que você pegar na trompa. E o interessante aqui é fazer o mais conectado possível as notas, né? Tentar, mesmo chegando na região pedal, é muito difícil. Quanto mais conectado fizer, melhor. E eu não fiz agora, mas o ideal é respirar o máximo que você puder e tentar gastar todo o ar que você tem, começando já somente com ar. E em seguida você termina gastando todo o ar que você tem. Aí começa de novo com o frulato, a mesma coisa. E tudo isso sem forçar, tanto para ir no grave, como começa a subir um pouco mais, sem forçar as notas, né? O ideal é sair o mais conectado possível. O Beethoven, pode falar, Beethoven. A minha pergunta é assim, que sempre eu faço frulato antes de fazer 100. Aí, se tu pensa nisso ou tu faz aleatório, às vezes faz contrário. Pode ser também. O ideal seria fazer antes mesmo, né? Porque o frulato ele é mais difícil e ele requer que você use mais ar. Então, você fazendo ele antes também vai ajudar até mais ainda. Eu faço sempre depois. Eu faço primeiro picado para eu ver como é que está meu ar, como meu ar está fluindo, e depois eu começo e faço com o frulato para tentar corrigir alguma coisa, né? O ideal é sempre manter isso, manter muito conectado, e se ao tiver alguma falha, mesmo que, como o Igor falou, a gente tem muita quebra nessa região grave. Minha quebra se eu for tocar rápido essas coisas, minha quebra é muito grande. Mas a gente tem que trabalhar isso para que a gente, se puder diminuir, mas se não puder, não tem problema nenhum, não tem quebra. Mas o ideal é que faça o exercício o mais conectado, mesmo chegando na região pedal, esse pedal ele tem que sair mais fácil possível. Então, o ideal com o frulato vai ajudar na questão do ar. Bacana. Obrigado, Beethoven, Heine, pelas perguntas. Eu tenho uma pergunta, Escadinha. Bom, quem te conhece sabe que você é um trompista completo e estuda toda a região da trompa, grave, médio e agudo, né? Prova disso que você foi primeira trompa e hoje faz trompa grave na orquestra. Eu, particularmente, nem gosto muito desses rótulos, né? Eu acho que você tem que ser um bom trompista. Eu gostaria de saber, gostaria que você falasse um pouquinho disso, assim, para todo mundo, principalmente para os alunos, dessa importância de se estudar todo o registro na trompa. Porque eu percebo que algumas pessoas, às vezes, privilegiam, eu só vou estudar grave, eu só vou estudar agudo, né? E sabendo o trompista completo que você é, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, por favor. Bom, primeiramente, eu agradeço pelo completo aí, né? Não, É eu acho que sério? o pensamento é igual ao seu. Eu acho que o trompista ele tem que tocar todas as regiões da trompa. A trompa tem uma extensão imensa, né? Maior dos instrumentos de metais. E não é porque é trompa grave que não vai tocar agudo em alguns momentos. Se vamos pegar quinta de malha, cera de malha, a gente toca como primeira trompa, né? Vida de Herói, tem um trecho lá que tem um momento de êxtase, todas as trompas, tudo tocando na região, indo na região bem aguda. Da mesma forma, a primeira trompa. A primeira trompa ela vai tocar grave, né? No próprio Vida de Herói já começa com si bemol pedal, né? Vai tocar a quinta de Shostakovich, tem aqui solo das quatro trompas, né? É claro que, por exemplo, a primeira trompa, ele vai ter que ter um agudo melhor do que o grave. Sempre vai ser isso, ele vai ter o agudo melhor que o grave. Da mesma forma, trompa grave, mas não quer dizer que ele tem que tocar só trompa grave ou só estudar trompa grave. Ele tem que estudar toda a região. E toda essa região depende muito da questão de musculatura, questão de força. É mais exercício de força. Às vezes a gente confunde exercício de força com um macetar da boca, com estudar o tempo todo, apertar o instrumento na boca, aí você consegue tocar aquilo. Não é. Na verdade, quanto mais você tocar usando menos força, melhor para você. Quanto você usar mais o ar, procurar usar mais o ar, mais o corpo, ao invés de força na boca, vai ser melhor na questão de agudo. Quando eu fui para Manaus, eu fui como terceira trompa, né?
eu fiquei, só para corrigir um pouquinho, eu fiquei os últimos 4 anos e meio como primeira trompa da orquestra. Eu fui para lá em 99, 98 para 99. E eu cheguei como terceira trompa. E eu só tocava da região média para aguda, eu não tinha grave nenhum. Como lá na orquestra, o único brasileiro do naipe só era eu, só tinha eu. O Juarez tocou um tempo comigo, mas o Juarez era contratado. E ele acabou indo embora, eu fiquei sozinho, o resto era tudo, no naipe tinha um russo e o resto é tudo búlgaro. Eu sofria muito, né, porque brasileiro é discriminado, o único brasileiro no naipe, os caras, tudo amigo, qualquer erro que aconteceu no naipe, o culpado era eu. E aconteceu na orquestra, todo ano fazia uma audição para permanecer na orquestra. E nessa audição que eu fiz, eu toquei bem. Eu fiquei muito chateado porque o maestro só escreveu, ó, bonito som, bom para música de câmara. Essa foi minha nota. Não teve nota. Mas me colocou na quarta trompa. Por quê? Porque eu era brasileiro e o resto era tudo estrangeiro. Os caras eram mais velhos que eu estava começando também. Eu entrei em Manaus com 22 anos na orquestra. E eu confesso que eu fiquei chateado um bom tempo e fiquei meio vagabundando um pouco, não estudava. Falei, já que é quarta trompa, né? Quarta trompa é meio discriminado mesmo, né? É o pior do naipe, vamos dizer assim. E não estudava. Só que eu não tinha grave, então tentava me virar. Aí o que aconteceu? Eu recebi um convite do Oséias para fazer a audição, a vaga que o Andrezinho entrou na USESP na época, né? E essa vaga ficou aberta um tempo e ele me convidou 2 vezes para essa prova. E a primeira vez eu não tinha condições nenhuma, porque eu não estava estudando. E eu falei, pô, cara, vale a pena, que tal? Já pensou se eu consigo entrar na USESP e tal? E comecei a estudar. E peguei gosto. Só que eu comecei a trabalhar essa questão do grave. E saber procurar minha quebra. E fui ajustando isso. Fui conseguindo e aos poucos eu fui melhorando o meu grave. Não sou um trompista grave como Fossa, como o Lucas, como o Gata. Mas eu consigo me virar muito bem, né, na questão do grave. E então eu comecei a melhorar, resolvi no ano seguinte recebi de novo o convite, o Zé, vem fazer, o Zé foi meu professor também, vem fazer a prova aqui. Aí animei de fazer, comecei a estudei todo o repertório, o grave estava melhor, só que o maestro da orquestra falou assim, que não só eu, como tinha outros que queriam fazer a prova, ele falou assim, tô sabendo que alguns músicos aqui vai fazer a prova, e quem fizer que passe, porque se não passar não precisa nem voltar, né? Aí eu falei, é melhor nem ir, né? Nossa! Vai ficar por aqui mesmo. Aí eu falei, pô, já estou estudando, comecei a estudar direto. Aí o Juarez foi para lá, ficou um tempo, aí ficava eu e o Juarez, a gente arrumava os camarins, a gente ficava estudando o dia inteiro. E para quem não sabe, eu comecei trompa com entre 18 para 19 anos, eu comecei muito tarde trompa, né? Então eu estudava de manhã, todo dia, acordava aqui, saía de casa, 9 horas da manhã, ia para uma sede da banda marcial que tinha aqui na minha cidade, onde eu aprendi, comecei, né? E estudava lá, estudava até meio-dia a gente fazia um rateio lá, comprava um pão com mortadela, aquele kisuke que deixa a língua toda vermelha, né? Aí depois, cara, dá 1 até 5 horas da tarde estudando. Todo dia. Isso. E às vezes eu vinha para casa, trazia o instrumento e ainda estudava em casa. Minhas irmãs queriam me matar aqui, mas estudava. E então, a questão de grave agudo, a gente tem que tocar. A gente tem que tocar grave, tem que tocar agudo. Claro que, por exemplo, tem uns que gosta mais de tocar grave, outro gosta mais de tocar agudo. Eu prefiro mais agudo, mas eu toco grave na orquestra, né? Mas, às vezes eu toco terceira trompa, já toquei primeira trompa na Filarmônica também, em Belo Horizonte. Mas se tiver que ser mais fácil, assim, você quer escolher, você quer tocar segunda e quarta ou terceira trompa e quinta? Eu prefiro terceira e quinta. Nem primeira, porque primeira o Igor sabe disso que é pedreiro, né? Eu busquei isso e no meu ponto de vista é esse. O trompista ele tem que tocar todas as extensões da trompa bem. Claro que alguma que ele prefere mais, ele vai tocar um pouco melhor, mas as duas extensões da trompa, todas as extensões da trompa ele tem que tocar bem. Muito, muito legal, Escadinho. Assina embaixo em tudo que você falou, né? E para ele conseguir tocar bem todas as regiões, ele tem que estudar diariamente todas as regiões, né? Não existe, como você falou no início, não existe pílula mágica, não tem assim uma fórmula especial. É só sentando na cadeira e de fato estudando. Pierre, você quer fazer alguma pergunta? Eu vi que você abriu o microfone. Sim, Opa, por é, favor.
Em escadinha, eu vi na parte grave, a gente vê muito essa questão da quebra. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. A questão do movimento da boca, quando a gente vai chegando nas regiões mais graves, e super graves, né, vamos dizer assim. Como é que você pensa essa questão do movimento? Porque a gente vê sempre os professores falando a respeito disso, né, de não movimentar muito, e muitas das vezes, quando você deixa de movimentar, às vezes fica mais difícil. Como é que você É, pensa nisso? eu penso assim, eu tenho um exemplo do Roberto Michuk, né? O Roberto Michuk foi um dos melhores trompistas que o Brasil teve também, né? E ele não conseguia tocar sem fazer careta. Isso eu não vi, isso foram que o Mário, que meus professores falaram, que ele tinha muito problema em questão de manter a boca parada. Ele mexia demais, fazia muita careta. E o exemplo que ele deu, a resposta que ele deu foi falar assim, ó, se o músico colocar o instrumento no ouvido e sair som e tocar bem, ele tem que tocar. Claro que a melhor opção é que você não mexa nada, né? E seria ideal se você viesse do agudo até o gravíssimo com a mesma posição de boca, mas é impossível. Eu não conheço ninguém que consiga fazer isso sem ter uma quebra. Às vezes a gente tem quebra na região média, que é uma região fácil, mais fácil assim, em relação ao grave. Mas para muitas pessoas isso depende muito da questão de estrutura, né? Estrutura dos dentes, da questão da boca, vai mudar. O que eu penso, eu sempre coloco o queixo um pouco mais para frente e abro um pouco mais o dente, né? Eu abro um pouco mais o dente, dependendo da região, o dente fica bem aberto, o queixo um pouquinho, às vezes eu coloco, dependendo da nota, entorto a boca um pouquinho para o lado assim. Não sei se dá para ver, minha boca entortando. Sim, dá para ver, sim. Então, isso depende muito. O Fossa, por exemplo, se você vê ele tocando grave, é impressionante, porque ele não faz o que eu faço. Eu preciso fazer isso. Mas ele mexe, tem a quebra dele, mas ele não entorta a boca. Não sei, na verdade eu nem sei muito o que ele faz, assim, mas se você olha na boca dele, a boca dele está normal. Mas eu preciso fazer isso, né? Eu preciso para poder conseguir chegar no grave. Então, a gente tem que descobrir essa quebra. A gente tem que, aos poucos, esse exercício que a gente fez mesmo é um exercício bom para a gente poder descobrir aonde está a nossa quebra para a gente poder trabalhar. E essa quebra, a gente não pode ficar pensando nela. Quando a gente já estiver pensando, eu tenho que quebrar assim. Tem que virar uma coisa automática. Você tem que colocar o instrumento na boca e chegar na nota e a sua boca funcionar automaticamente. Mas eu acho que, no meu pensamento, eu coloco o queixo um pouquinho mais para frente, dependendo da nota, eu dou uma entortada na boca, né? Abro mais um pouquinho o dente. Então, isso é o que eu faço. Deu para responder? Legal. Tranquilo. Você quer tentar fazer? Tenta fazer usando mais ar, agora usando mais ar, direcionando o ar para o grave, sem deixar cortar. Tem um exercício, dá para a gente fazer ele como se fosse. Tenta fazer dessa forma. Não tem pressa de chegar nas notas, não. Faz o mais devagar possível para você chegar. Vai ajudar muito na hora. Depois você faz o exercício, ele todo ligado, aí tentando chegar na nota sem ter quebra, sem ter a quebra. Beleza, tranquilo. Falar, Igor, em questão até de força, seria a questão de arpejo, né? A gente trabalhar, que eu faço muito isso também, né?
Esse é um exercício excelente também para a questão de força, né, de pressionamento de ar, principalmente. Bravo, muito bom. Desculpa interromper, tá um pouco baixo, não sei se é só para mim aqui. Às vezes não dá para escutar ele. Meu som? Desculpa interromper aí. É. Não sei se é. Será que é o meu aqui? Desculpa. Da trompa. Não, eu acho que é o Zoom que quando ele faz uma Sim. filtragem, entendeu? Isso é coisa do Zoom. Tá. Tá. Beleza, então. Thank you. Para ouvir o exercício? Não, deu para ouvir, Escadinha. Às vezes Só quando realmente, ele volta a falar. às vezes chega um pouquinho longe. Pelo menos para mim, o exercício, eu consegui ouvir, consegui entender o exercício. Não sei se todos conseguiram Sim, também. pelo menos para mim, Entendi. que Deu pra depois ver que ele beleza. toca, o exercício fica legal, mas aí quando ele volta falando, eu não tô escutando. Eu vou ver se eu aumento aqui. Às vezes, E volta abaixo. às vezes oscila um pouquinho. O Escadinha até falou no início, ele está na casa da irmã dele em São Paulo, né? Aí às vezes a internet dá uma oscilada, mas está dando para a gente prosseguir com a aula, né? Sem maiores problemas. Qualquer coisa pode perguntar de novo que eu repito, sem problema. Beleza? Agora chegou bem o som. É só às vezes, né, Rainer? Às vezes que dá uma Eu acho osciladinha. que é o que o Pierre falou, foi mais questão do Zoom mesmo. O Zoom, na hora que ele tirou, eu começo a falar, ele tirou o som que estava Aham. tocando, aí ele recua o áudio. Eu vou dar um tempo, vou esperar parar o som, dar uns segundos, aí eu começo a falar. Perfeito, perfeito. Eu achei muito interessante esse último exercício que você demonstrou, Escadinha, esse trabalho com os harmônicos. Eu também, assim, na minha rotina diária, eu sempre tenho que fazer esse trabalho, né? Parece que se eu não fizer esse trabalho, a minha musculatura, se eu não consigo me sentir confortável, principalmente essa região que você trabalhou, né? Acima do dó, do ré, onde os harmônicos vão ficando cada vez mais próximos, né? E é difícil ter precisão nessa região devido à proximidade dos harmônicos e essa é uma particularidade da trompa, né, em comparação aos outros instrumentos de metal, onde tem uma distância maior na série harmônica. Então, realmente, se a gente não faz esse trabalho, fica muito mais difícil tocar, ter precisão, ter uma boa articulação sobretudo, construir, né, essa solidez na embocadura. A questão de alguns exercícios, a gente fazendo aqui, eu fazendo, vocês repetindo, às vezes a gente não sente tanto trabalhar a musculatura, porque a gente está dando uma pausa para a musculatura descansar, né? Então, quando a gente estudar sozinho, você vai sentir que a musculatura está trabalhando, principalmente esse exercício. Tem um exercício que eu gosto muito, inclusive tem um método que eu indico assim para a questão de articulação, é o Coprach. Eu adoro fazer o Coprach, Maximilien Afonso, e tem um exercício número 5 do Coprach, que ele é assim o exercício. Você vai descendo, tocando trompa em mi bemol, mi natural, mi bemol, e vai subindo também. Aí tem, eu gosto também às vezes de variar um pouco, fazer na questão de terços, né? E vai fazendo também, descendo meio tom, depois vai subindo meio tom e vai até sem forçar nada. A gente vai no agudo, mas o ideal é não forçar a boca, empurrar o instrumento na boca, é sempre fazer no conforto. Bacana, Escadinha, uma curiosidade, antes de eu te perguntar, o Everson está aqui, agora que eu vi que ele está presente. Boa noite, Everson. E ele também, assim como eu, né, é fã também do Coprach, eu sei que ele estuda também bastante o Coprach. O que eu queria te perguntar, Escadinha, é se você faz também o Coprach na trompa em Fá. Sim, eu tenho alguns exercícios que eu gosto de fazer. Quando eu estudei com o Mário Rocha, ele me colocava muito fazer isso, né?
que é você pegar alguns exercícios, como o exercício 10, o 4, o 3, o 21, o 13 principalmente, né? A lição 13, e tocar ele só em Fá e tudo forte, bem articulado. Por quê? A trompa, você acabou de falar, né, Igor, que nossos harmônicos, quanto mais subindo, vai ficando mais próximo, né? Então, a possibilidade sempre de erro nossa, por isso que trompista os caras brincam por causa do trompista, que a gente escroca algumas vezes, né? Não é muito não, mas algumas vezes. Mas, cara, é do instrumento. Então, mas eu conheço trompistas como o próprio Boston, que eu já falei. O Stefan Dora, assisti o Stefan Dora ao vivo aqui, tocando com o Zesp. Participei do masterclass dele, toquei junto com o quinteto na aula dele. E ele escroca, cara, ele escrocou. Isso é uma coisa que importante a gente estar fazendo arte. Tocar, independente. Escrocou, cara, não fica nervoso, que faz parte, né? Mas o ideal é que a gente trabalhe para que a gente não escroque, né? Ninguém gosta de escrocar. Chegar lá, você está num solo bonito, a quinta Tchaikovsky, lá você dá um escroquezinho ali. Não é quem está ouvindo que vai achar feio, é a gente que vai se sentir mal. A questão maior é usar. Deixa eu pegar aqui o exercício deles. Vou pegar o mais fácil aqui, tá? Para não passar vergonha. Ah, que isso. E o que o Mário me disse é a questão de você usar muito ar, muita articulação e tocar mais forte. As dinâmicas aqui não vai existir. Então, pegar, por exemplo, eu vou só tocar a primeira parte do exercício. Deixa eu botar para ler. Nessa dinâmica, e sempre usando muita articulação, principalmente o 13. O exercício 13 é um exercício muito difícil, uma lição muito difícil, em si bemol, principalmente em Fá. Aí depois, quando você estiver bem articulado, tudo certinho, o ideal desse exercício é deixar as notas mais centradas possíveis. Está tocando forte e mais centrado. Aí depois você vai usar na questão si bemol, fazendo toda a dinâmica, né? Aí você trabalha as dinâmicas e trabalha a articulação na trompa si bemol. Mas o ideal aqui é usar a trompa em Fá para centralizar todas as notas no lugar, principalmente porque é muito mais difícil tocar forte na trompa em Fá. Muito legal, Escadinha. Também gosto muito do Copras. Você citou também o Maximiliano Afonso. São métodos, assim, na minha opinião, que estão na primeira prateleira, assim, dos métodos para trompa. A gente não pode deixar de lado, né? No Copras, você já falou, né, sobre isso, mas dá para a gente trabalhar articulação, a musicalidade também, transposição, né? Esse trabalho na trompa em Fá, que é muito mais difícil, né? O Felipe comigo não era tão exigente assim, não exigia trompa em Fá, mas com certeza na trompa em Fá é muito mais difícil, né? Se a gente consegue fazer bem na trompa em Fá, quando nós passarmos para a trompa em Si bemol, né, vai ficar muito mais fácil de tocar e a gente vai se sentir até mais inteiro. Só que gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Live não, né? A aula tá muito legal. O Escadinha tá demonstrando também, né? E tá nessa mescla de demonstração, bate-papo, tá muito interessante mesmo. Só para saber se alguém tem alguma pergunta sobre esse tema ou também sobre um tema mais geral. Gostaria de fazer uma Eu pergunta. tenho. Desculpa. Opa, acho que foi o Munhoz, né? Munhoz, por favor. Não sei se é proveniente do que a gente está falando, mas a gente deve pensar em timbre, trompa em Fá, trompa em Si bemol, conforme vai estudando a trompa em Fá, porque ela tem de som mais fechado, né? Mais difícil da gente dominar. A gente tem que pensar em diferença de timbre ou não?
Não, o ideal é pensar, buscar quando eu tocar na trompa em Fá, buscar mais o timbre de trompa, trompa em Si bemol, buscar mais o timbre de trompa em Fá. Né? Eu gosto muito do timbre da trompa em Fá, que é o ideal. Na verdade, se você pegar a orquestra de Viena mesmo, ele só troca com trompa em Fá, né? Então, o timbre da trompa em Fá é maravilhoso, né? Desde que bem trabalhado o som também. Mas o ideal é trazer o timbre da Si bemol para casar junto com a trompa em Fá. Não ficar muito trompa em Fá, muito aberto o som, porque dependendo do que você toca na trompa em Fá, ele abre demais o som, né? E a trompa em Si bemol, ela segura um pouco mais, é um som um pouco mais fechado. Mas se você juntar as duas, tentar juntar, eu toco, não sei, meu som, né? Meu som não é tão bonito, mas eu tento mesclar os entre a trompa em Fá e a trompa em Si bemol, né? E não deixar só para um lado ou só para o outro. Ok, obrigado. E seu som é ótimo, Escadinha. Para com isso. O Heine tem uma pergunta. Tem uma pergunta também. Escadinha, você costuma trabalhar os concertos e as peças que você está estudando em trompa em Fá também, dessa maneira? Bom, eu aprendi isso, eu não costumava fazer, né? Eu aprendi isso através de uma live acho que do Corona Horns, onde o Daniel deu uma aula sobre isso. E depois disso eu comecei a pensar, falar, realmente tem razão, porque é muito mais difícil você tocar, e principalmente da forma que você estuda, né? Não é só simplesmente tocar. E o Daniel disse que ele começou a fazer isso através do Canelinha, e tocar tudo em trompa em Fá, estudar, né, na verdade, tudo muito mais lento e tudo em trompa em Fá. Eu acho muito importante, porque vai te dar muito mais segurança na hora que você tenha que tocar, tanto numa audição como num recital. E na hora que você vai tocar só em trompa em Si bemol. Porque a trompa em Fá, ela limita muito a gente, né? Chega um momento, principalmente que a gente começa a cansar, aí que só sai escroque, não sai nada. Então, o ideal é assim, eu aconselho, eu acho bacana, e eu aprendi isso para mim, né? Quando eu estudo algum concerto, eu procuro estudar sempre trompa em Fá também. Bacana, Piscadinha. Inclusive o Daniel esteve aqui conosco e falou a mesma coisa. Ele até citou o exemplo da prova que ele fez para entrar na Municipal de São Paulo, em que ele estudou o terceiro de Moza dessa maneira que você citou, lento e na trompa em Fá, né? Pá, pararirori. É muito mais difícil, com certeza, você conseguir sustentar as frases, né? Ter uma boa precisão. Se você consegue ter uma boa precisão e sustentar as frases na trompa em Fá, onde a tubulação é muito maior, com certeza quando você passa para a trompa em Si bemol, fica muito mais fácil. Eu também não tinha esse hábito de estudar concertos na trompa em Fá e passei a adotar também, né? É uma maneira realmente muito, muito eficiente, né, de se estudar. Isso não só o concerto, mas isso vai bem também nos excertos, né? Ajuda Sim, bastante nos excertos. E o ideal, na verdade, uma coisa que eu aprendi com o Mário também, logo quando eu fui para Manaus, aí eu levava muito o Mário lá, né, na época, o Mário fazia cachê. E sempre quando ele ia, eu aproveitava que ele tava lá e pegava aula com ele, tocava para ele ouvir. E uma coisa que ele me ensinou bastante, assim, cara, o Mário vale a pena até convidar ele aqui, se quiser eu posso até conversar com ele, com certeza. perto. E o Mário, uma coisa que ele sempre me ensinou assim é procurar estudar, mas não ficar alienado só nos concertos. Porque o concerto já está no ouvido. Tudo que a gente for tocar de concerto, a gente abre o YouTube, a gente já conhece, a gente canta a melodia, né? Como o Igor acabou de cantar do número 3. Mas o ideal para a gente estudar, a gente sempre focar muito nos excertos. Na hora de uma audição, os excertos ele vai valer muito, vai ter um peso muito grande na hora de você tocar. E quando eu fiz a prova em Belo Horizonte, eu pedi para tocar alguns excertos, né? Principalmente a parte do Vida de Herói, que é da parte de primeira trompa. O mestre falou assim, ó, não precisa, mas se quiser tocar, acabei tocando. Aí na audição não estava selecionado a nona de Beethoven, eles esqueceram de colocar. Aí ele pediu, você toca a nona de Beethoven? Eu falei, não, eu toco. Fui e toquei a nona de Beethoven. Então, a gente tem que estar sempre isso muito, muito lapidado, muito bem trabalhado. Porque o concerto, se você tirar uma semana, assim você consegue estudar o concerto que já está no ouvido. Mas tem excertos que a gente não conhece. Por exemplo, às vezes a gente não é de costume a gente ouvir.
assistir algum concerto, assim, que tem bastante coisa de trompa, principalmente no YouTube, né? Então, o ideal é a gente sempre trabalhar todos os excertos que tem solos, que tem passagem de extrema dificuldades. Então, eu aconselho muito isso, estudar, dar mais prioridade aos excertos do que até o próprio concerto. Legal, Escadinha. Eu também acho que nós estudamos pouco, né, os excertos, né, orquestrais. Em cima disso, Escadinha, eu tenho uma pergunta sobre orquestra. Bom, você toca numa orquestra que é uma das principais do Brasil, sem dúvidas, né? Todo mundo sabe que a Filarmônica de Minas é uma orquestra que está aí, né, das principais do país, e, na minha opinião, ao lado da OSESP, são as principais. E eu sei que a exigência é muito alta. Eu queria que você falasse para a gente, por favor, como você conseguir se manter mentalmente equilibrado, né, de acordo em relação às adversidades que acontecem. Às vezes tem um dia que as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem. Como ser resiliente, como se manter mentalmente equilibrado para que possíveis falhas ou possíveis equívocos não nos abalem. É mais nesse sentido, assim, a minha pergunta, de acordo com a alta exigência que é tocar na Filarmônica de Minas Gerais. Uma pergunta difícil, hein? Desculpa. É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Para isso, eu preciso falar um pouco da minha vida, né? Um pouco. Você me conhece, a gente já tocou junto, já expliquei tudo que eu Sim. passei. Já tive um problema muscular e devido a. Quando eu entrei na orquestra, na verdade, eu tocava em Manaus. Em Manaus, eu tinha. O maestro gostava muito de mim, tudo que tinha de evento, assim, que tinha tronco, o maestro me colocava. Então, ele tinha um carinho muito grande por mim. E lá ninguém manda embora. Em Manaus, você entrou lá na orquestra, você tem emprego pelo resto da vida. Você trabalha muito pouco, trabalha mais no festival de ópera, o resto do ano você tem folga. Já tive folga lá de um mês de folga. Tem o tubista, ficou 6 meses de folga porque não tinha peça para tuba, né? Mas quando eu vim para Manaus, para Belo Horizonte, para mim, eu me dei bem porque eu já estava preparado, eu fazia audição todo ano na orquestra, né? Então já tinha um pouco mais de estabilidade emocional na hora de fazer prova. E em Belo Horizonte a gente não faz. A gente faz uma prova uma vez para entrar e acabou, né? E no começo da orquestra começou a ter vários problemas de alguns amigos sendo demitidos. Entraram, mas não foram bem durante alguns anos, né? Ou o primeiro ano. Logo no primeiro ano nós tivemos 8 demitidos, né? Depois do ano seguinte a mesma coisa. E isso me abalou um pouco. Me abalou, e onde eu via que aquilo podia acontecer comigo futuramente, né? Eu tenho filho, tem tal, era casado na época e comecei a ter problemas para tocar. E isso afetou exatamente a boca. O primeiro lugar que afetou a boca. Eu ia tentar tocar e a boca começava a mexer, a cabeça mexia e não saía nada. A ponto de eu tocar uma vez, nós tocamos, acho que se eu não me engano, a Sinfonia Fantástica. Eu acho que a Sinfonia Fantástica tem um movimento que tem um solo de quarta trompa junto com o oboé. A minha sorte é que tinha o oboé tocando, porque na hora eu apaguei e não consegui tocar. E isso foi acumulando, eu comecei a entrar em depressão, fiquei um ano com insônia, depressão, entrava debaixo do chuveiro, chorava. E o que eu fiz? Eu procurei tocar. A primeira coisa foi que eu procurei tocar. Eu fui para Jaraguá do Sul várias vezes, chegava lá, marcava para tocar um concerto de trompa, uma peça com piano. Todo mundo. Teve uma vez que eu toquei uma peça do Bozar, onde o ensaio, cara, o ensaio estava maravilhoso. Na hora do concerto eu travei, cara. Chegou um momento que o dedo travou e eu comecei a fazer umas passagens tudo usando um harmônico, que o dedo travou. E nesse dia eu saí, os caras me esperando, eu saí, dei um jeito e sumi, e fui pro hotel. E já passei numa loja de conveniência, comprei uma porrada de bebida, virei a noite bebendo de raiva, chorando. Então, e na orquestra isso foi me prejudicando, porque eu comecei a ter problema para tocar, e às vezes calhava de ter um solinho para tocar. E aquilo me incomodava, e a ponto de eu chegar e ter pavor de entrar no palco. Dava 5 minutos, já começava a tremer, mas eu entrava e enfrentava.
Então, só que eu comecei, como eu falei, fui para Jaraguá, comecei a procurar ajuda, falei com vários trompistas do mundo inteiro, falei com o Bona, sou muito amigo do Bona, e ele me recebeu lá na oficina dele, conversou comigo, mas um cara que mais me deu apoio foi o Bostia. O Bostia chegou para mim, o Bostia e um trompista chamado Nigel, o Thiago conhece ele, que ele é da Swiss Romance. Eu toquei uma peça para ele, cheguei e falei ao professor, assim, tem uns problemas e eu queria tocar para o senhor ver. E na hora que eu toquei, ele olhou para mim e falou assim, ó, não preciso falar nada para você. Você não tem problema nenhum, né? Aí ele me chamou e falou assim, ó, então a gente senta e conversa depois. Começamos a conversar, ele falou, quais os problemas que você tem? Você é casado? Qual o problema? Qual é como é que fala? A exigência lá na sua orquestra? Eu falei, lá é muito grande, lá estão demitindo bastante gente, isso está me incomodando, eu não estou conseguindo tocar. E aí deu uns conselhos, falou, olha, eu passei a mesma coisa que você está passando, eu separei, minha ex-mulher, não foi meu caso, minha ex-mulher não tomou nada de mim, mas você separa, eu fico longe dos filhos, meus filhos moram em Manaus e tal. E ele falou, passei tudo isso, e chegou na hora da orquestra, eu não conseguia tocar. Aí ele falou, eu comecei a procurar uma técnica Alexander, ele começou a me ensinar algumas coisas de técnica Alexander. Tanto é que a gente fez, né, tempo atrás, né? Eu tive que parar um pouco por causa da minha mãe. E eu comecei a usar aquilo. Primeiro eu comecei a usar aquilo para mim. Chegava na orquestra, respirava, concentrava. E outra coisa que eu usei muito para me ajudar foi a questão de meditação. Eu li um livro, inclusive foi a Alma que passou para mim, chamado Busque Dentro de Você. Eu aconselho esse livro para todo mundo. É baratinho, o livro custa R$30. Chama Busque Dentro de Você. Que é de um cara que ele trabalhou na empresa Google, e a Google estava tendo muito problema, pessoas tendo dificuldade para trabalhar, e esse cara entrou para poder trabalhar isso através da meditação. E a Google hoje é uma empresa fantástica. E eu comecei a ler esse livro e comecei a fazer o exercício desse livro. E eu chegava na orquestra, cara, e não sentia nervoso, começava a tocar. Só que quando você passa alguns problemas, você cai, em alguns momentos, dá uma espécie de abstinência. E eu comecei a um momento ou outro, até hoje eu tenho isso, algumas abstinências. Só que hoje eu consigo me controlar muito mais do que antigamente. Né? Que eu ia entrar no palco, já ficava acelerado. Um tempo atrás eu toquei, acho que se vocês assistirem, tem no YouTube. Coloca lá Filarmônica de Minas Gerais, tem alguns vídeos lá de concertos nossos. Tem um que eu toquei com o octeto. Eu fiz primeira trompa, o Lucas segunda. Depois nós tocamos também o Choros 4, que deve ter no YouTube também. E eu fazendo primeira trompa. E esse octeto, como o Choros também, que é muito pesado para a primeira trompa, você já tocou, né? Acho que o Rainer já deve ter tocado, o Beethoven. E esse octeto, eu já começava com o meu solo. Era solo de primeira trompa, praticamente quase um concerto de trompa. E aquilo ali me incomodou, assim, semanas e semanas incomodado. Chegou na hora do concerto, cara, ao vivo, online, e é um concerto onde você entra e não tem público, porque o público bater o palma já é um motivo para te tranquilizar. Você já está tranquilo, você dá uma sopradinha no instrumento. Nesse dia, não. Nesse dia era online, a gente era o segundo grupo a tocar e tinha que entrar e já atacar. Você não podia nem fazer barulho na trompa. Eu falei, eu não sou besta, eu fiquei lá antes de entrar, já fiquei soprando um pouco, o pessoal foi entrando, eu dei umas notinhas, aí entrei. E toquei super bem. Consegui trabalhar o meu corpo, a resistência que estava vindo com, consegui trabalhar. Mas exatamente da forma de meditação. Eu meditei muito, assim mesmo sozinho, sento no sofá de casa e fico, mesmo com a TV ligada, às vezes eu fico, a TV, parece que eu não estou nem vendo a TV, mas a cabeça está vindo com energia positiva. Então, a gente tem que falar para nós, assim, que a gente tem condições, a gente vai tocar, né? E chegar lá e dar, não vou falar palavrão, que tem criança aqui, tem uma moça aqui, mas dar um dane-se, né? Assim, dar um dane-se. Né? Falar assim, cara, errar, errou, né? É isso que a gente tem que pensar. Eu escroquei, todo mundo escroca, eu já toquei com vários trompistas que escrocou, na hora travou, né? Faz parte, né? Isso não pode incomodar a gente a ponto de fazer a gente ter medo de entrar no palco. Então, o que me ajudou foi isso. Esse livro, eu li muito esse livro, fiz meditação, tanto que agora, um tempo atrás, a gente estava fazendo aí a técnica Alexander, que eu recomendo muito, é muito importante, a gente trabalhar toda essa questão de postura corporal, cabeça. A postura corporal é uma coisa excelente fazer. Foi o que o professor falou, a gente tem que ter o nosso centro, né?
Se a gente toca de qualquer jeito, a gente pega, tem amigos meus que tocam assim, uma perna cruzada, a mão assim na trompa tocando. Isso é uma coisa ruim. A gente tem que ter postura, porque aquilo vai causando mal na nossa estrutura corporal. Então a gente tem que estar no centro, trabalhar a cabeça de forma. Eu chegava na orquestra também, na orquestra antes do concerto, eu sentava, colocava a trompa no colo, né, antes de entrar, e ficava lá, meditando, olhando na partitura e meditando. Cara, chegava lá do concerto, estava tudo tranquilo, estava calmo. Então eu trabalho assim, dessa forma hoje. Hoje eu sento, respiro bem, penso antes de tocar. Tudo na vida, tudo é pensado. Tudo você já tem que pensar antes de tocar. Numa prova, principalmente. A gente tem que usar o tempo a nosso favor. Quando eu fiz a prova em Minas Gerais, não tinha, como era uma prova, a orquestra era nova, chamaram, na banca estava o maestro, o finado Radegundes, o Wagner Polichuk e o trompete, Ó, Daniel. E aí, Daniel? Opa! Cheguei agora do ensaio, mano. Cheguei agora. Opa! Falei, vai, vamos lá, eu vou lá. Tô de nome, Vitor Hugo agora? Hã? Nome? Não entendi. Tô de nome, é Vitor Hugo? Eu? Tá embaixo, que eu tô vacilando. Fala, cara, Daniel. Os cabra velhos não sabem mexer com tecnologia, dá nisso, mano. Olha meu nome aqui. E, cara, e era o Gilberto. Então, não tinha biombo. A gente tocava de cima a baixo e já era. O que eu fiz? Eu falei, peguei, cheguei, trouxe as partituras, né? Tinha estante, toquei sentado. Peguei, tirei só o que eu ia tocar, o resto eu joguei no chão, bem favelado mesmo. Coloquei no chão, coloquei a partitura que ia tocar, só que eu fiz um detalhe que eu esqueci, é importante. Sempre quando for tocar alguma coisa, leve uma água. Leve uma aguinha. E nesse dia eu toquei o concerto, inclusive eu toquei o concerto número 2 de Mozart, e depois eu já tinha que tocar o Fidelio, né? Eu comecei o Fidelio, cara, pra você ver quando a gente não ouve, não procurar um conhecimento para a gente poder ter uma direção no que a gente vai tocar, é difícil. Eu já comecei muito rápido, pam, pará, e o maestro falou, aí toquei tudo, o maestro falou, ó, tá bom, ficou legal, mas é muito mais lento que você tá tocando. E o maestro, ele tem mania de ficar assim, né, batendo, e quando você tem biombo, você tem que seguir o ritmo, ele vai ficar ali, ó. Se você fugir do ritmo, ele já está começando a descartar o músico. E eu falei, mas desculpa, é que eu tô com a boca seca, eu esqueci minha água lá, e o Gilberto pegou água para mim, eu toquei tudo. Então, o que eu faço? Eu respiro muito, eu uso o tempo a meu favor. Aí, quando ele falava, toca o trecho tal, eu ia lá, procurava o trecho, colocava na estante, colocava as partituras no chão, tirava a água do instrumento. Aí pensava, dava uma notinha antes de começar, né, na época do dia, e para facilitar. Então, a gente tem que usar todo esse tempo a nosso favor, respirar sempre fundo, pensar no que vai, na hora de começar, pensar na nota, pensar no que você tem que fazer. Esquecer, porque você fazendo isso, você começa a esquecer as energias negativas. Né? É isso que eu uso assim para mim hoje. Né? Fantástico, Escadinha, muito legal. Te agradeço pela sinceridade, né? Eu não sabia, né, de tudo isso que você falou. Muito obrigado mesmo, porque às vezes alguém pode te ver ali sentado numa das principais orquestras do país e pensar que a trajetória foi fácil, pode pensar que você não teve problemas, né? Imagina, você está lá, acho que já o quê? 10 anos. E isso só na Filarmônica de Minas, fora a sua trajetória anterior, em Manaus, em São Paulo. Então, isso é muito legal para todos, né? Principalmente para os mais jovens, né? Ouvirem isso e saber que todos nós, em algum momento da vida, nós iremos passar por problemas, dificuldades, e que bom que você superou tudo isso. Eu até anotei o livro que você indicou. Nós temos um grupo no WhatsApp, eu vou escrever lá essa sua indicação, vou ler esse livro também. E isso que é interessante, né? Por isso que eu acredito muito que nós vamos construindo nossa maneira de pensar, não só tocando, bebendo de fontes confiáveis como a sua, né? Então, a gente tem que ler, tem que ouvir, né? Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Te ouvindo, fazendo perguntas, porque é muito conhecimento e muita experiência, né? Eu posso, se puder ajudar, se eu puder. Não, já vou deixar o convite para a gente marcar depois, futuramente, um outro dia também, né? Porque, né, muito, muito interessante, assim, tenho certeza que todo mundo está gostando muito. Agradecer ao Daniel aí pela presença também, mesmo aqui no finalzinho.
ele tava no ensaio. Escadinha, tem uma pergunta. Valeu, Daniel. Ó, o Daniel tá cozinhando ali, parece. Eu pensei que era um pacote de erva. Tem uma pergunta no chat, Escadinha, da Fernanda. Ela escreveu: Boa noite. Gostaria de saber se a mudança de clima influencia em nossa boca. Ontem tive ensaio e estava muito frio. A minha boca não estava cansada, mas senti que o frio travou meus lábios e não saía nada. O que fazer quando acontecer isso? Pergunta da Fernanda. É uma pergunta importante e boa. Eu realmente tem muito, dá muita diferença, né? Onde você tocar, quando está calor, porque o bocal, além ele é de metal. Então, quanto mais frio tiver, mais energia ele vai sugar, né? O metal ele acaba ficando muito gelado. E na hora que você vai tocar, às vezes não é nem problema da boca. A boca também vai sentindo a questão do frio, né? A musculatura ela começa a tensionar, ela fica mais tensa na hora no frio. Quando está mais calor, fica mais relaxado. Mas, assim, o que fazer? Essa é a pergunta, né? Eu particularmente, eu não sei explicar direito. A melhor coisa é estar sempre, se tiver tempo, antes de tocar, estar aquecendo, fazer um aquecimento bem feito, você não vai sentir tanto isso. Porém, é difícil, porque o instrumento, por mais que você conta a pausa, não você vai tocar, o instrumento está gelado. Mas se você fez um aquecimento, a musculatura ainda tá viva, tá acordada ainda, né? Então, o ideal, para mim, no meu pensamento, é fazer um bom aquecimento antes de entrar no palco, né? Aquecer bem para a musculatura, fazer principalmente exercícios de flexibilidade, né? Porque você flexibilizar vai acabar acordando muito mais a musculatura. Então, se você deixar a musculatura só bem rígida, ela vai ter esse problema na hora do frio. Então, eu não sei explicar muito, porque eu já passei por situação dessa, mas foram poucas vezes, né? Principalmente quando eu tocava em Manaus, lá é 45 graus, né? Dentro do ar-condicionado. Né? Mas eu acho que o ideal é fazer esses aquecimentos, um bom aquecimento, fazer bastante exercício de flexibilidade nessa hora. Notas longas, né? Trabalhar bastante notas longas. Seria o ideal. Bacana, Escadinha. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Acho que todo mundo vai sofrer com isso em algum momento, né? Ainda mais aqui no Brasil, onde lá em Porto Alegre às vezes está 20 graus e no Rio vai estar 41, então varia muito. Talvez ajude o protetor labial. Eu costumo passar praticamente todos os dias, né? A alma, cara, a alma lá na orquestra, ela toda vez, olha lá, Ó, Daniel, água também, com certeza. mas a alma, ela, todo concerto, estando frio, o calor, ela leva uma bisnaguinha, né? Não é um protetor labial, mas é um protetor, mas é um negócio de vitamina C e tal. Então, toda vez que ela vai tocar, cara, ela já deixa na estante dela, alguma coisa ela passa na boca, tocando, cara. Eu não consigo, eu já tentei fazer isso, mas fica estranha a minha boca. Mas ela acostumou com aquilo. Toda vez que ela vai tocar, ela passa aquele batonzinho lá e toca, cara. Toca super bem, funciona bastante para ela. Mas eu falei do livro do Freud, que o Mário falou, que eu posso conseguir para você, aí você divulga pessoal, que a teoria dela, ela pesquisou com vários trompistas, acho que o Daniel deve conhecer esse livro, onde ela fala que a gente vai estar, eu falei, acabei esquecendo no começo, que a gente vai estar propício a vários problemas no dia a dia. Você vai chegar atrasado e você tem que abrir a trompa, que já aconteceu comigo, cheguei atrasado, abrir a trompa e já entrar no palco. Como você vai estar dentro do frio, como vai chegar um momento que você vai estar com a boca seca, você vai estar num calor e vai estar suando, você coloca o instrumento, o vocal começa a escorregar. Então, vai estar diversos problemas. E a gente tem que trabalhar, pelo menos na teoria dela, ela fala que a gente tem que trabalhar tudo isso. Uma das coisas que eu fiquei impressionado na hora que ela falou foi que na hora que você está com a boca seca, você está com a boca seca, não é costume disso, o que você faz? Compra aquela bolacha, água e sal e come um monte. Essa é a teoria dela, no livro, né? Você come bastante até secar o máximo a boca e vai lá e toca. A questão de suor. Ela fala, dá uma corrida no quarteirão, dá 2 voltas no quarteirão, você vai chegar todo suado, pega a trompa e começa a tocar. Sem aquecer, sem nada, você já vai começar a tocar. E a gente, realmente, a teoria dela é boa, porque a gente vai passar por isso. Vai chegar um momento que você sai de casa, fura o pneu do seu carro, você fala, nossa, eu tenho um conserto, arrumou o pneu do carro,
pega trânsito, aí chega lá faltando 5 minutos para entrar no palco, você não vai ter tempo para aquecer. Então a gente tem que trabalhar essas coisas também, trabalhar a questão de não aquecer, de chegar, a boca tá seca. Esse meu caso da prova mesmo, que a minha boca estava seca, cara, eu falei, se o Gilberto não me desse um copo d'água para mim, eu não sei o que seria. Mas eu toquei até o Fidelio. E repeti o Fidelio. Então, é importante a gente trabalhar esses extremos também, né? Esses extremos. Às vezes a gente pensa, é meio loucura, mas acontece, né? Então, eu acho que tem que pensar nisso também. Interessante, Cadinha. Eu já vi relatos de pessoas também que, quando estão se preparando para uma audição, o cara mora num prédio, sobe os 10 andares do prédio, desce e vai tocar o trecho orquestral para simular, né, os batimentos cardíacos E que sobem, né, numa audição, para tentar diminuir essa distância que existe no nosso dia a dia para uma situação que é quase que hostil em uma audição. O Daniel tá com a mão levantada. Acho que o Daniel quer fazer alguma pergunta. Daniel, tem que fazer esse negócio da escada aí e colocar pro Thiago, hein? acho que 10 andares vai ser muito pro Thiago. Eu tenho uma perguntinha pro Escadinha, não sei se ele já falou. Cheguei atrasado aqui, cheguei a tempo, pelo menos. É porque eu conheço o Escadinha há um tempinho, né, Escadinha? Há um tempo. E eu conheço ele como trompa aguda. E ele, na filarmônica, ele fica saltando de um lado pro outro. Eu queria saber para ele como é que ele lidar com essa coisa do agudo e grave. Um programa faz agudo, outro faz grave. Eu queria saber, não sei se ele já falou. Se ele falou, depois eu assisto a gravação, não tem problema. Não, tranquilo, a gente fala. Falei mais ou menos, foi assim, bem explícito, não. Bom, na Filarmônica eu faço mais a região grave, né? Sempre mais segunda e quarta trompa. Às vezes, sim, eu acabo fazendo terceira trompa. Como falei, já fiz uma vez, eu fiz primeira, para descansar. Nós fomos tocar uma peça de Wagner, uma sinfonia de Mahler, e aí, para descansar os outros trompistas, eu acabei tendo que fazer primeiro e chamou outros convidados. É que eu falei assim, eu acho que a gente tem que trabalhar todas as regiões, a gente tem que estar sempre preparado para tocar desde grave e agudo. Porque, de qualquer forma, essa semana mesmo nós tocamos a sétima de Beethoven, e eu toquei segunda trompa. Por mais que a gente tem solos graves, mas também a gente vai ter que articular, tacar no agudo, né? Então, a gente tem que estar preparado. Eu faço muitos exercícios de força, como eu falei, para eu poder tocar bem, pelo menos tentar tocar bem na região aguda. Para mim é muito mais fácil do que tocar na região grave. Eu tenho muita dificuldade para tocar grave. Isso eu confesso. Toco, consigo me defender, mas eu tenho muita dificuldade. Mas então, por eu ter uma facilidade, eu acho que não incomoda muito para mim, né? Então, quando eu estou chegando nessa época, eu começo a trabalhar mais a questão de resistência, mais resistência para poder aguentar tocar. E trabalhar esses exercícios, que eu já falei, questão de flexibilidade, aquele exercício do Coprochy, e para dar um pouco mais de resistência. Mas eu tenho mais facilidade, né? mais gosto pela trompa aguda. Então, para mim, acho que facilita um pouco mais. Não sei se eu respondi, né? Beleza. Quem toca grave, toca agudo pra caramba, cara. Não sei nem que... Verdade. Mas foi muito interessante a pergunta do Daniel. Valeu, Daniel. Obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisinha sobre essa coisa que vocês estavam falando antes. Acho que alguém fez a pergunta de boca seca, calor no suar. Sim. É porque eu lembro muito, como o Igor também foi aluno do Felipe, você tem que estar pronto para qualquer coisa. Exatamente. Você tem que... Porque a questão por exemplo, de boca seca numa prova, por exemplo, é mais psicológico do que físico. Porque a primeira coisa que você faz, o seu corpo vai fazer é isso. Ele não vai liberar o líquido, você vai fazer tudo isso aqui. Entende? E eu acho que a questão mais do clima, essas coisas assim, claro, o clima com certeza vai ter... Se está muito frio, vai rachar o lábio, tudo bem, mas isso não é culpa sua, por exemplo. Aí, no caso, seria água e pomada. Mas, nesse caso em provas, assim, realmente você está preparado para o que vier. Não sei quem assistiu ao Masterclass da Sarah Willis, pela ATB, ela falou, você estuda
um texto de orquestra rápido, mais rápido do que é, mais lento do que é, mais forte, mais piano, trompa em Fá, misturado trompa em Fá, trompa em Si bemol, porque você não sabe o que vai acontecer numa prova. Ela mesmo falou isso. E eu acho isso muito importante. Você tem que estar pronto para o que acontecer. Assim. Acho que só queria acrescentar isso, tipo, estudar de todas as formas possíveis, não o que você consegue garantir no seu quarto. Sim. Porque garantir no quarto, eu sou solista no meu quarto aqui. Mas na hora, principalmente em prova, que é uma situação atípica de estresse, no máximo. Não é um pouquinho de estresse. Estresse no máximo. Você tá lá uma galera para julgar a sua capacidade. Também você pode mudar a sua forma de pensar. Você pode pensar, bom, não estou aqui para que eles me julguem. Eu vou mostrar o que eu tenho. É isso que eu tenho. Se eles gostarem, sim. Se não gostarem, beleza. Acho que é mais isso. O psicológico acho que conta bastante. Mais ideal você pensar em falar assim, eu vou mostrar o meu talento, vou mostrar o que eu sei. Exatamente. Eu gravando um material na orquestra que é exatamente sobre isso, sobre audição orquestrais, que é para alunos que estão começando agora. E uma das coisas é isso que eu falo assim, acho que a gente tem que estar preparado, mas o principal não é você se preocupar com o que vai ser julgado, mas em si o que você tem a oferecer. Você tem que oferecer o seu melhor, você tem que chegar lá e se preocupar com aquilo que você vai fazer. Você fala, eu tenho isso aqui, é isso que eu vou mostrar. E tentar mostrar da melhor forma possível, né? E prova é isso, é que eu falei assim, questão na Filarmônica mesmo, a prova é bem diferente de outras orquestras. Lá o maestro sempre pede um concerto e excertos logo em seguida. Acho que eu levei umas 3 vezes pau lá na Filarmônica. Aí ele pede o concerto e alguns excertos, tipo uns 4 excertos, é a primeira fase. Na segunda fase ele vai pedir só excertos. Aí na terceira fase também só excertos. Então, é diferente de outras orquestras. Normalmente, eles pedem o concerto e já passa a primeira fase, depois vai para a segunda, às vezes um concerto e excertos. No caso da Filarmônica, o que eu gosto muito da Filarmônica é o seguinte, que lá eles deixam você tocar. O maestro não é essa de, você escolheu uma nota, obrigado, próximo. Não é isso. Para você ter ideia, o Fumê fez uma prova uma vez na orquestra, e o Fumê, eu falei, Fumê, vem, você fica na minha casa e tal. E não pode, mas como ele é meu amigo, acabei deixando ele vir na minha casa. Ele não quis ir, né? Ele ficou uma vez, ele fez a prova uma vez, não passou. Na segunda vez ele estava em Curitiba. Ele falou, não, já está tudo certo, vou pegar um voo, tal horário, chega aí, tal horário. O voo dele fechou o tempo lá em Curitiba e ele acabou que perdeu esse voo, conseguiu pegar um outro voo para São Paulo e para BH. Chegou quase 2 horas, velho, atrasado. E para você ter ideia, do aeroporto até o centro de BH, isso contando esse atraso, 1 hora mais ou menos de viagem. E aí ele chegou, mandou mensagem para mim e falou, cara, acabei de chegar, já estava acabando a prova, acabei de chegar aqui no aeroporto, agradece o maestro aí, mas não vou chegar. Eu conversei com o maestro, mas ele falou, não, a gente espera ele. Olha, qual maestro, qual orquestra vai fazer isso? O maestro falou, vamos tomar um café todo mundo, espera ele chegar. Aí ele chegou, montou o instrumento, a gente montou a banca, com aquele lance que a gente estava falando de chegar, você tem que estar preparado. Ele não tinha aquecido. Já entrou para tocar e não conseguiu tocar, sem aquecer. Nervoso. E ele tinha que subir 2 andares a pé, andando de escada, o elevador tinha quebrado. Já chegou o coração a 1000, né? Aí ele agradeceu a banca, falou, desculpa, obrigado por ter me esperado, mas eu não consigo tocar, que eu não aqueci, mas falou, deu mais 20 minutos para ele, ficou 40 aquecendo quase. Estou puxando para cima, mas ele ficou uns 30 minutos aquecendo. O maestro esperou ele aquecer depois ainda. Ele entrou, fez a prova, também não conseguiu tocar, não passou, porque já estava estressado demais. Mas você vê a diferença por mais que o maestro lá, ele manda embora os músicos, assim, mas ele é muito respeitoso com todo mundo. Tanto com os músicos dele, quanto na hora de uma prova. Você chega lá, você toca. Você tocou o concerto, você está indo mal, ele deixa você ir tocar até onde todos tocaram. Não é igual, por exemplo, o National, que a gente ouvia que o National, o cara ia lá pra já, obrigado, próximo. Cara, isso é ridículo, né, cara? Isso não existe. É um atentado contra o ser humano. E ele é muito respeitoso nessa questão. Quando alguém quiser lá abrir vaga, quiser fazer, pode ir tranquilo, que ele, é um lugar excelente para fazer prova. O Daniel sabe disso, né, Daniel? Que lá ele é muito respeitoso. Então, cara,
E aí, Eu não passei por incapacidade mesmo. Tocar no maestro. Não, mas ele tanto na orquestra dele, né, como ele vem aqui no teatro também, fez cachê, é a mesma pessoa, uma pessoa humilde, assim, respeita bastante o músico, assim. E isso é muito, e tem pouco, né, no Brasil. e assim, e ele é maestro que vá na orquestra e não age da forma que ele age, não volta. Tem maestro, pra você ter ideia, ele tentou voltar, inclusive, agora o Tibiriçá faltou com respeito com o Lucas uma vez lá, deu um maior problema. Até hoje, depois já tem uns 6 anos que o Tibiriçá não rege a Filarmônica. Aí, como ele é padrinho do Tibiriçá, aí ele fez depois de um ano passado, que ele fez uma reunião com a comissão e pediu para a comissão conversar com a orquestra poder aceitar de novo o Tibiriçá. Para você ver, ele é o regente titular e diretor artístico, ele coloca o que ele quiser. Você chega, não, ele vai reger, acabou. A gente tem que aceitar, fazer o quê? Ele pediu o conselho da orquestra, a orquestra não aceitou e o Tibiriçá não rege mais. Até não sei quando, né? Já tem 6 anos, porque o Tibiriçá ele chegou e humilhou o Lucas sem necessidade, né? Então, não existe maestro como ele. Então, na prova, quando fizer, eu acho que todos os maestros têm que ser assim, deixa o cara tocar, cara. O cara perdeu, gastou dinheiro, né? Tudo bem, não é que ele não passe o cara, mas não precisa humilhar, não precisa o cara dá a primeira nota, você, obrigado, o próximo, né? Isso é ridículo. Então, aí voltando ao assunto, então, a gente tem que estar preparado para isso, para essas coisas, de chegar, a boca tá seca, a boca não está funcionando, está cansado, porque quando você estuda para uma prova, você vai cansar, tu vai chegando perto, você vai estudando mais e vai cansando. E tem que saber colocar a cabeça no lugar exatamente para saber o momento de descansar. Fala assim, agora eu tenho que começar a pegar mais leve para poder descansar e chegar bem na prova. Da mesma forma no palco, na hora que você vai tocar lá uma quinta Tchaikovsky, né? Você já fica nervoso também, tudo isso pode acontecer também. Porque na orquestra a gente não é com o público, é mais com os músicos e a gente mesmo, é maestro e músico, né? A preocupação nossa. Fantástico, Escadinha, muito legal, né? Concordo com tudo que você falou. As considerações que o Daniel fez também foram muito legais. Realmente, eu acho que não tem nada mais atípico assim na nossa profissão do que uma situação de prova, né? O estresse é muito grande e tudo pode acontecer. A gente tem que tentar se preparar para qualquer adversidade. Escadinha, cara, tá incrível assim. A sensação que eu tive é que estamos aqui há 10 minutos, mas já estamos já caminhando para quase 2 horas, né? Eu preciso, não quero abusar da sua boa vontade, né? Preciso terminar a live, a aula, melhor dizendo, e gostaria de saber se alguém tem uma última pergunta, né? Como eu falei, assim, eu sabia que essa aula de hoje ia ser incrível, né? Escadinha tem muito conhecimento, é um cara, além de ser um grande trompista com muita experiência, é muito gente boa, vocês puderam ver hoje. Então, se alguém tiver uma última pergunta para eu não abusar, né, da boa vontade do Escadinha. Eu quero que você olhe esses dois meninos aí, ó, que está escrito Wesley Moura. Esses dois são meus alunos. O Opa! mais velho, o Douglas é o Daniel. O Daniel tem 9, o Davi tem 12, né, Davi? Né? Eu tenho. Ei, professores, boa noite. Eu tenho 12 anos e ele tem 9. Que Vocês vão bacana. falar talentosíssimos os dois. Tocam muito bem. Não, e eu notei que eles ficaram assim, assistiram a aula atentamente, sentadinhos, quietinhos. Parabéns, hein? Educados. Muito educados, muito bom. Já fica, Obrigada. já fica o convite quando vocês quiserem e puderem participar, tá? Serão muito bem-vindos. Por falar em convite, para saber se alguém tem uma última pergunta, por falar em convite, já deixo o convite para todo mundo, para o Escadinho, Daniel, para todos que participam. Na semana que vem o Fossa vai estar aqui com a gente, né? Hoje o Escadinha citou o Fossa umas 3 vezes, né? Precisa nem falar, né, da excelência que é o Fossa. Então, semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, 6h10, ele estará aqui conosco. Não percam. Vai ser outra excelente aula, como foi a de hoje com o Escadinha também, com certeza. Posso, assim, tirando musicalmente, que ele é muito superior, mas ele é muito parecido comigo em relação, assim, sou muito brincalhão, cara. Eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, estar dando risada. A gente mesmo, né, Daniel? A gente cansou de fazer festa lá em Jaraguá, lá. Nossa, a gente passava o dia inteiro tomando nosso cervejinho, fazendo churrasco. Daniel não ia. E
gosto disso, cara. Acho que a gente tem que ser sempre feliz, sempre alegre um com o outro, sem querer puxar tapete de ninguém, a gente tentar conseguir nosso espaço. Eu, graças a Deus, eu sempre fui assim. Os espaços que eu tive foi com meu suor. Eu busquei, corri atrás e eu ando de cabeça erguida exatamente por causa disso. Então, pode falar o que for. Eu tenho pessoas que não gostam de mim, mas é por outros motivos, não questão de tentar derrubar alguém. Graças a Deus, eu tenho isso no meu currículo. Posso não ser um excelente músico como o Daniel, como o Fossa, assim, mas tudo que eu busquei foi caminhando aos poucos e estudando com minha capacidade. Fantástico, Adinha. Bom, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Assim, hoje foi bem legal, O bastante. Beethoven quer fazer a pergunta. Opa, o Beethoven, então. Vai lá, Beethoven, por favor. Já tinha entendido já. Oi? Aqui na orquestra que trabalhou com vocês aí tem o Rossini, né, cara? Rossini, Sim, muita gente boa, meu amigo Rossini. Vários amigos que é compositor, né? Pois é. Tem um genérico aqui. Eu ia perguntar em relação a excerto, né? Que eu achei interessante quando você falou da questão, né, de pensar cada excerto que você ia tocar lá na prova, você pensava bastante, né? Questão do tempo, porque muda, cada excerto é um tempo diferente, é um estilo diferente, né? E isso aí eu tenho pensado muito sobre isso. E eu queria saber como é que você organiza o seu estudo de excerto. Porque eu tenho dificuldade, sabe, em dizer, eu sei da importância de estudar excerto, mas eu não sei muito bem como estudar, sabe? Como organizar o estudo de excerto. O que é que eu estudo? É o grau de importância que eu dou para cada excerto, sabe? O tempo que eu tenho que estudar, isso aí me confunde bastante. Certo. A questão de tempo foi muito, que eu falei assim, questão na hora de uma prova, né? A prova você tem que usar o tempo a seu favor. Claro que você não pode chegar lá, toca toca o concerto, aí o próximo excerto, aí você demora lá 10 minutos. Claro que não, também nenhum maestro vai aceitar. Mas a questão, a gente já chega muito nervoso na hora de uma prova, né? A gente chega muito nervoso. Então, a tendência é a gente sempre querer tocar o mais rápido, achar que quanto mais rápido a gente tocar, eles vão gostar, mas não. Aí que está o problema, porque a gente está nervoso. E se a gente não preparar, não pensar, principalmente na primeira nota que a gente tem que tocar, aí se você escroca a primeira nota, você já começa a ficar mal com você mesmo e começa a regredir. E o ideal é você sempre pensar, respirar e saber o que você tem que fazer. Leia a partitura. Eu tenho mania, quando eu fiz a prova, além disso, eu tirava a água e ficava olhando a partitura, já cantando mentalmente, né? Então, o que eu penso de tempo é isso. Chega na prova, fala assim, você não tem pressa para tocar. Você tem que colocar sua partitura, pensa, dá uma soprada no instrumento quente e tal, aí começa. A questão de organização de excerto, o que estudar de excerto, isso depende muito de cada um, o que você vai querer fazer de excertos e para quê, né? Por exemplo, quando eu fazia prova, eu estudava, pegava uma lista de todas, a maioria das orquestras aqui no Brasil, que caía de excertos, e organizava. Estudava só esse tipo de excertos, né? Você vai falar assim, pô, mas então quer dizer que os outros excertos que não vai tocar em prova, eu não devo tocar? Não, você pode estudar também. Principalmente tem excertos que a gente gosta de tocar. Você vai tocar uma sétima de Beethoven, que raramente cai numa prova, que cai, mas não é todas as orquestras que caem. A nona de Beethoven, que sempre cai. Mas você pode estudar, por exemplo, alguns trechos de uma sinfonia de Mahler. Então, você pode organizar isso em questão de tempo e calcular durante a semana. Você fala, hoje eu vou estudar excertos tais, vai, 1, 2, 3, 4. Semana seguinte você estuda um concerto e já joga outros excertos. Então, é só você distribuir durante a semana, na questão de tempo, né? Quando isso já tiver aquilo que a gente falou, que o Daniel falou, da gente estudar tudo muito lento, muito rápido, mais rápido, e principalmente quando a gente tem excertos de extrema dificuldade que exige muita técnica, muita agilidade. E a gente tem coisas que travam muito o dedo. Então, quando você começa a estudar muito lento e vai acelerando, e chega a passar mais da velocidade do que pede. Aquilo ali vai te facilitar. Toca trompa em Fá, trompa em Si bemol, né? Então, e forte, piano. E o ideal é trabalhar dessa forma, você calcular seu tempo dessa forma. Falar, hoje eu vou tocar esse excerto, vou tocar forte,
né? Depois vou tocar ao extremo, bem piano. Vou tocar em trompa em Fá e trompa si bemol. Entendeu? Vou tocar bem mais lento e vou acelerando quando tem muita dificuldade. Porque o ideal é você estudar e saber o que está fazendo e se preparar para aquilo sair perfeitamente. O excerto que você está tocando sair perfeitamente. Agora, em questão de tempo, dia, assim, você pode escolher vários excertos e estudar uma semana, por exemplo. Você pode calcular segunda, terça e quinta você estuda excertos, depois você vai estudar concertos, alguns concertos que caem em prova também. E isso tem que estudar um pouco, mas eu aconselho estudar muito mais excertos do que concerto. Não sei se eu respondo. Valeu, Escadinha. Obrigado. Excelente, Escadinha. Eu também acho, né, que nós estudamos pouco os excertos aqui no Brasil. Escadinha, cara, fantástico. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um tempinho, né, na sua agenda, né, como a gente conversou antes também, você explicou, né, que está nessa correria, Belo Horizonte, São Paulo, né, eu sei que não é fácil, então muito obrigado mesmo, assim, foi uma aula incrível. Tenho certeza que todos gostaram muito, deu para ver a quantidade de conhecimento que você tem. Agora é aplicar esse conhecimento, né, no nosso dia a dia, né? Tudo que você falou aqui é para a vida. Então te agradeço muito, pode contar comigo, né, porque você precisar, né? Obrigado mesmo, meu irmão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão participando. Espero ter ajudado em alguma coisa, né? Se precisar, pode mandar mensagem, a gente está aí, que daí vier. E nas lives que tiver aí, manda o link para mim, principalmente do Fossa. Eu quero assistir. O Fossa é um excelente trompista e vocês vão aprender muito, muito mesmo com ele. Então, eu agradeço muito. Não está sendo fácil realmente essa ponte São Paulo, Belo Horizonte. Então, praticamente estou vivendo mais em São Paulo do que em Belo Horizonte, né, devido à situação da minha mãe. Mas o que a gente puder, a gente tenta ajudar. Né? Eu acho que vale a pena. É um aprendizado para mim também, né, cara? Não é só eu estou ensinando, eu estou aprendendo bastante coisa também. Beleza? Eu agradeço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Opa, eu que agradeço, Escadinha. Pode deixar que eu vou mandar sim para você o link da aula, de semana que vem com Fossa. Você pode convidar seus alunos, convidar quem você quiser. Todos são bem-vindos, né? E se Deus quiser, essa situação, né, com a sua mãe será resolvida. Deus está no controle. Obrigado, Escadinha. Obrigado a todos que participaram. Gente, então, reforço o convite mais uma vez. Até semana que vem com Rafael Frois, vulgo Fossa, e uma boa semana para todo mundo. Grande abraço, Escadinha, abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, Escadinha. Boa noite, valeu. Tchau, Deus. Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Gente. Como que sai? Ação, Escadinha, valeu.